Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Receita de hoje então, bolo vulcão. Quando eu abri a caixinha de sugestões lá no Instagram, se você não segue lá já aproveita, anamachado.confeitaria, foi uma das receitas mais solicitadas, né? Logo atrás do brigadeiro no caso. Então, bolo vulcão. Eu vou ensinar pra vocês então hoje a massa de chocolate e 3 coberturas diferentes. Quem era meu cliente lá na cafeteria já conhece a receita, né? Então eu vou estar ensinando aqui o choconinho, a nega maluca, no caso, cobertura de chocolate, e o de prestígio, certo? Vamos para a receita? Então, para essa receita, a gente vai utilizar 3 ovos inteiros, 360 gramas de açúcar, 150 ml de óleo. Aqui eu tô utilizando óleo de soja, tá? Muita gente pergunta se dá para substituir. Dá, né? Muita gente utiliza margarina ou manteiga na receita, né? Mas só explicando por que é necessário utilizar algum tipo de gordura na receita. Aqui principalmente o óleo, que eu particularmente acho melhor para quem quer um bolo que tem uma validade maior, porque o óleo ele vai ajudar o quê? A segurar a umidade desse bolo e manter ele macio por mais tempo, né? Ana, dá para substituir por outra coisa? Tá, tem outros tipos de óleo, né? Não precisa necessariamente ser óleo de soja. Ou se quiser utilizar margarina ou manteiga, também dá. Particularmente, eu prefiro utilizar a manteiga por questão de sabor, mas ao mesmo tempo a manteiga deixa a receita mais cara. Aí é de cada um, né? Vamos voltar aqui então. Aqui tá misturado, tá? Tem 75 ml de água e 75 ml de leite. Ambos estão quentes aqui pra gente fazer a receita, tá? E 2 colheres de cacau. Aqui eu tô utilizando cacau 100%, mas pode utilizar Nescau. Se for utilizar Nescau ou qualquer outro tipo de achocolatado, no caso, né? Ou cacau 50%, a gente vai colocar de 1 a 2 colheres a mais. Então vamos misturar aqui. Agora a gente vai bater todos esses ingredientes aqui no liquidificador. Se ficar açúcar grudado nos laterais, a gente só desliga aqui e dá uma mexidinha com a colher só para misturar bem os ingredientes. Uma amiga nossa, principalmente dentro da confeitaria, é a balança. Você acha em qualquer 99 lojas de utensílios e tudo mais, ela baratinha, sai em torno de R$30, porque na confeitaria tem a questão de a gente errar qualquer quantidade ali da receita, questão de 30, 40 gramas a mais, isso já dá bastante diferença na receita, né? Então a balança é uma boa aliada nossa na cozinha. Agora que eu bati aqui os ingredientes, a gente vai passar aqui com o bolo agora. Vamos transferir esse líquido. Show. A gente vai colocar o trigo. Minha dica, o trigo a gente nunca despeja tudo de uma vez e mexe. A gente vai peneirar porque muitas vezes o trigo ele pode ter alguns gruminhos dentro, né? Então a gente vai colocando aos poucos e misturando. Outra situação também a gente nunca fica batendo, lembra da Dona Florinda batendo bolo ali por horas, né? Mexendo naquele trigo? Isso é uma coisa que a gente não faz principalmente para quem quer um bolo fofo. Por quê? Quanto mais a gente trabalha esse trigo, né? Mais glúten a gente vai ativar nele. E o glúten, o que ele faz? Que a massa fique elástica. Por isso que quando a gente vai fazer um pão, né? Dependendo de uma massa que a gente precisa, a gente fica ali sovando, tem os líquidos, vai ter água, muitas vezes vai ter o leite, e vai ter ação mecânica, que é o quê? Ou a gente sovar, ou a gente bater na batedeira, no liquidificador, e quanto mais a gente trabalhar esse trigo, mais glúten a gente vai desenvolver. E como aqui a gente está utilizando, vai utilizar o fermento químico, né? Ele é um fermento de ação rápida. Então, o que acontece? A gente ativou muito esse glúten
E esse fermento químico, que ele tem uma ação rápida, o que vai acontecer? Essa elasticidade do glúten não vai deixar com que o fermento cresça. Por isso que fica aquele bolo depois meio socadinho, né? Que a gente diz o bolo batumado, né? Ou bolo rachado também, porque ele não deixou esse trigo trabalhar e crescer e a massa não vai ficar fofa. Então, vamos aqui, ó, vou utilizar um fouet, tá? Mas, também para quem não tiver um fouet em casa, pode ser uma espátula de silicone. A gente vai mexer daí delicadamente. Mas eu vou optar aqui pelo fouet, então. Vamos colocar aqui a farinha de trigo, aos poucos. Peneira. Soltar aqui. E a gente vai mexer aqui, ó. Delicadamente, nada de querer vir rápido. E sempre tenta buscar no mesmo sentido, né? Tem aqui, puxa nas laterais e vai... A gente não vai bater esse trigo, a gente vai incorporar esse trigo nos líquidos aqui, né? Vamos lá, repetir o processo, então. Tem uma peneira aqui um pouco pequenininha, né, pro processo. E vamos incorporando. Mais uma vez. Ó, vocês estão vendo aqui que eu falo dos gruminhos, que dentro da peneira já ficou vários gruminhos de trigo. Que se a gente não peneira, isso depois fica empelotadinho na massa, né? Que a gente vai cortar e depois a gente percebe que ficou meio grudadinho o trigo, né? Vai vendo que ele tá cheio de bolinhas ali, ó. Vai ficando e a gente vai batendo até dissolver bem. E foi todo. Como eu ainda não montei minhas formas, eu não vou colocar o fermento agora. Eu vou deixar isso aqui de cantinho. Vou puxar aqui, então, minhas formas. Eu vou utilizar aqui 3 formas pequenas, né? Formas de pudim. Você pode estar utilizando uma forma retangular, né? Pode utilizar uma forma de pudim maior. Só que lembrando que a massa de chocolate que a gente está fazendo agora, ela vai dobrar de tamanho depois. Então sempre pensa assim, não posso encher muito essa forma, porque ela vai transbordar depois no forno. Não coube tudo na principal forma que tu utilizou. Pega uma outra forminha menor, é melhor distribuir essa massa do que ela crescer e depois virar aquela lambança no forno, né? Então eu vou utilizar aqui 3 formas, até porque a gente vai fazer depois 3 coberturas diferentes. Para untar, processo simples, a gente sempre tem que untar a massa, tá? Aqui eu vou estar utilizando óleo, mas pode ser com margarina ou manteiga também para estar untando, tá? Aqui um guardanapinho. Normalmente, aqui em casa, eu utilizo o spray desmoldante, que vocês acham nas lojas de confeitaria, né? Mas como é uma coisa que a maioria das pessoas não tem em casa, eu vou fazer aqui o processo mais comum, né? Então, vou untar aqui. Para quem quiser utilizar o spray desmoldante, pode utilizar, tá? Ele não vai deixar gosto no bolo, nem nada do tipo, tá? E ele é bem prático, só passa o spray, não precisa passar trigo nem nada na forma. Já passei o óleo. Agora que a gente já passou aqui o óleo, eu prefiro utilizar a peneira assim com o trigo, tá? A gente vem aqui com o trigo e vai jogando, porque quando a gente coloca o trigo direto do pacote aqui dentro, em colherada, ele acaba ficando muito grosso em alguns lugares, né? Então a gente só vai batendo aqui, ó, e até porque ele é melhor para ao redor, para quem tá utilizando forminha de pudim, particularmente eu acho que ele espalha melhor. Eu vou jogar aqui de uma forminha para outra. Tirar o excesso, né? Dá para utilizar também, para quem não quer utilizar farinha de trigo aqui na hora de... Dá para utilizar o cacau, tá? O cacau, achocolatado que vocês estiverem utilizando, dá para substituir, porque daí ele não fica com nenhuma marquinha do trigo na hora de desenformar. Bom, aqui já ficou uma falha. A gente vem aqui, corrige.
Passa para outra. Agora é o momento que eu vou, como eu tava fazendo esse processo aqui, eu não quis colocar o fermento antes, porque como eu falei, o fermento químico, ele é um fermento de ação rápida. Diferente do fermento biológico, ele é um fermento de longa fermentação, que é o que a gente utiliza para fazer pão, né? Porque a gente vai sovar a massa, vai deixar crescer, depois a gente faz cuca com ele também. O fermento químico não, a gente coloca ele já logo, ainda mais em contato com os líquidos, ele já vai começar a agir. Então eu vou colocar aqui o fermento, né? A gente vai incorporar ele aqui, então. Como eu vou distribuir essa massa em 3 formas, eu vou pesar para elas ficarem uniformes aqui, né? Aqui estão 3 forminhas de aproximadamente 340 gramas cada. Agora a massa já está nas forminhas aqui, meu forno já estava pré-aquecido ali em 180 graus. Eu vou assar ele por 40 minutos. Como é que eu vou distribuir esse tempo? 30 minutos sem dourador e os últimos 10 minutos com o dourador ligado. Vamos lá. Então, nossos bolinhos já estão assados, né? Agora eu não mostrei antes ali, mas é quando a gente coloca o palito, e der um palito de churrasco, naquele marzinho, a gente coloca todo e ele sai limpinho. O bolo tá no ponto certo. Eu falei antes ali em 40 minutos de forno, né? 30 minutos com o dourador desligado e os 10 últimos minutos com o dourador ligado, mas isso vai depender muito do forno de cada residência, né? Então sempre, né, conforme você está acostumado a assar, ver que se leva mais tempo ou não, né? Alguns fornos ali você às vezes precisa colocar em 190 graus, né? Perto de 200, né? Então tem que conhecer um pouquinho o seu forno. Por isso que eu falo, antes de tirar, sempre pega o palitinho de churrasco, perfura, tá? Saiu limpinho, o bolo tá assado. Então agora eu vou desenformar aqui eles, né? Com o auxílio de uma faquinha. Só passar aqui ao redor, né? E aqui no centro novamente. A gente vem aqui. Só arrastando, né? Pra serrar o bolinho. Fechou. Vou vir aqui na embalagem. Ou no prato de casa, né? Só dar uma chacoalhadinha. Saiu o bolo. A gente vai repetir agora com os outros também, né? Esse processo. Passou faquinha ao redor. No centro. E virou. Sempre fazer esse processo com o bolo já frio, tá, gente? Porque se tentar fazer isso com o bolo quente, ele vai rachar, tá? Ele vai... Às vezes ele vai... Se ele tiver um pouquinho grudado no fundo, ele pode até quebrar no meio. Ao invés de só quebrar, rachar aqui, esticar, ele pode grudar o fundo e sair só metade do bolo. Então, por isso, esperar já tá 100% frio, ou já de morno para frio, né? O meu aqui já tá de morninho para frio, praticamente. O processo... Fechou. Então a gente vai agora para os recheios, né? Como eu falei, a gente vai fazer então uma cobertura de leite ninho, né? Que é o choconinho, que foi o que o pessoal mais me pediu quando eu abri a caixinha lá de sugestões no Instagram. A gente vai fazer um de chocolate, né? Que é a tradicional nega maluca. E vamos fazer um de coco, né? Que a gente vai chamar de prestígio aqui. Mas dá pra, depois eu vou explicar um pouquinho no final, dá pra gente variar bastante essa receita, tá? As coberturas aqui. Então, para de leite ninho agora, eu vou utilizar 2/3 da caixa de leite condensado. Põe aqui. Se quiser utilizar tudo, tranquilo, né? Mas como a gente ainda vai utilizar o creme de leite, ele vai acabar ficando muita cobertura. Então, vai de cada um se quiser utilizar ou não, né? Vou colocar aqui, então, 2 colheres. Eu vou pegar aqui meu pão duro mesmo, de leite ninho.
misturar sempre antes de ligar o fogo, tá? A gente vai mexer bem aqui com o pão duro. Essa espátula aqui de silicone que eu tô utilizando, pão duro, tá, gente? Ela é apropriada para ir ao fogo. Na hora de comprar, sempre olhem em etiqueta, tá? Porque tem alguns que não são apropriados para ir para panela, para altas temperaturas. Eles são mais para ajudar a raspar a tigela, né, e tudo mais. Então, sempre ter esse cuidado na hora de comprar. Vou ligar aqui, então. E a gente vai, então, cozinhar esse recheio. Fogo médio, eu tô utilizando aqui. Nunca deixar a panela parada, tá? Sem mexer, porque senão o recheio, a cobertura ela vai grudar na panela, tá? Então sempre movimentos circulares, laterais e centro. Aqui, ó, ele tá quase no ponto de brigadeiro, né? A gente vai passar a espátula aqui e vai ver que ele já tá, ó, ele não tá no ponto de brigadeiro ainda, mas tá quase. Então eu vou desligar. Ele tá bem cremosinho, né? Tá escorrendo, se fosse brigadeiro ele ia ficar ainda, cair em pelotas, digamos assim. E vou acrescentar aqui praticamente meia caixinha de creme de leite. Mistura bem. Ele vai ficar assim, ó, molinho. Ó, que a gente passa a espátula, ó, ele demora a voltar, ó. Então esse é o ponto que eu preciso. Vou vir aqui na nossa massa que já tá desenformada. E vou virar lá no centro dela. Pode vir aqui ajeitando com a espátula, né? Escorrer para as laterais. Por isso que eu falei que se a gente colocar a caixa inteira de leite condensado, ele vai ficar um recheio que ele vai transbordar pelo prato, né? Mas não tem problema, se for da sua preferência ali, quiser bastante cobertura também. Aqui eu tô utilizando também para um bolo pequeno. Se no caso você for fazer para uma forma só de pudim, né? Então no caso vão ser 2 caixas de leite condensado para uma caixinha de creme de leite. E daí a gente vai dobrar a quantidade de leitinho, né? Vou aproveitar a mesma panela aqui então, e agora a gente vai fazer a cobertura do de prestígio, né? Aproveitar aqui que foi de leite ninho e utilizar a mesma panela. Então agora a gente vai fazer a cobertura do bolo de prestígio. Eu ainda não coloquei leite pó em cima do bolo de choconinho ali, né? Porque ele tá muito quente. Se a gente colocar agora, por causa do vapor, ele vai ficar com um aspecto ruim. Então enquanto a gente prepara aqui outro recheio, outra cobertura no caso, a gente deixa cair um pouco a temperatura ali antes de colocar. Então, sobrou 1/3 aqui do leite condensado, né? Vamos utilizar aqui. E vou pegar mais 1/3 aqui na caixinha nova. O coco. Eu tô utilizando aqui 1 colher de coco flocos e 1 colher de coco fino. Eu prefiro utilizar no mercado, quando a gente encontra algumas marcas, eles têm adição de açúcar. Então, se eu colocasse aqui dentro, ele vai ficar uma cobertura bem doce, porque o leite condensado por si só já tem muito açúcar, né? Então, eu prefiro comprar no mercado, também tem a opção sem açúcar, ou nas lojas de produtos naturais que você compra a granel, né? Eu prefiro colocar sem açúcar para não ficar tão enjoativo. Coloquei aqui o coco, então, antes de ligar a panela, a gente vai dar aquela misturadinha. E vamos ligar em fogo médio.
Mesma coisa, movimentos circulares, né? Laterais e centro, para não deixar grudar. E aí, os minutinhos. Aqui eu tô utilizando um fogão de indução, mas na panela ali no fogo, né? Normal ali também, vai ali uma caixinha dessa, vai uns 5 minutinhos aqui essa cobertura para fazer, bem rapidinho. Então, de novo aqui, ó. Tá chegando quase num ponto de brigadeiro, né? Ainda não tá, porque ele tá voltando rápido. Então, eu vou acrescentar de novo minha caixinha de creme de leite. Desliguei aqui, vou continuar mexendo, porque como a minha panela ela é de fundo triplo, ela continua cozinhando ainda alguns segundinhos depois que eu desligo o fogo, tá? Se você está utilizando uma panela de fundo mais grosso, tenha sempre esse cuidado, nunca desliga a panela e para de mexer. Porque é nesse momento que às vezes a gente pega e gruda ou dá uma queimadinha no recheio. Aí, agora eu passo a espátula, ó. Ele abre o caminho, né? Não chega a ser o caminho de Moisés igual do brigadeiro, mas ele volta rapidinho, né? Então, vamos pro nosso bolinho agora. De novo no centro do bolo e só despejar. Agora a mesma situação, não vou finalizar com o coco agora, porque tá muito quente esse recheio, né? Vou esperar esse vapor aí se dissipar um pouco, esse calor, né? E agora, enquanto isso, a gente vai fazendo a cobertura do bolo de chocolate. Agora vamos então para a cobertura de chocolate. Vou utilizar aqui então aqueles 2/3 de leite condensado que sobraram, né? Coloquei aqui o leite condensado e vou acrescentar então 1 colher de sopa de cacau. Eu tô utilizando cacau 100% aqui, tá? Sobre o cacau. Mesmo processo, sempre misturar antes de ligar o fogo, tá? Principalmente o cacau, tá, gente? Porque o cacau, se tiver o leite condensado já quente, ele vai ficar empelotadinho. Daí tem que usar um batedor de claras, alguma coisa ali pra ele dissolver bem, tá? Então, misturamos bem aqui. E vamos pro fogo. Aqui, ó, tá quase no ponto de brigadeiro, né? Vermelho de molde. Então, a gente vai acrescentar, então, o creme de leite agora, né? Então, agora nós temos aqui nossos 3 bolinhos, né? Então, o choconinho, prestígio e o de chocolate. Vou começar, então, aqui, né? Peneirar o nosso leitinho aqui, então. Dica extra. Não coloquei num saco de confeiteiro, né? Pensei nas possibilidades que as pessoas teriam em casa. Então, peguei um saquinho plástico, tá? Só não pode ser daquele de freezer, micro-ondas, porque ele é muito molinho. A hora que você pressionar, ele vai acabar estourando. Peguei um pacotinho mais firmezinho que eu tinha ali, coloquei Nutella. E se quiser fazer um acabamento melhor aí, né, incrementar um pouquinho, ó. Agora eu vou colocar um coco aqui, né? Agora, para finalizar aqui, eu vou utilizar o confeito, o granulê da Melton, né? Igual o leite.
gostou da receita de hoje? Bom, além dessas 3 coberturas que eu ensinei no vídeo, como vocês perceberam, essa massa ali, ela combina com muita coisa, né? Então, além ali do choconinho, do chocolate, do coco, aí você também pode estar utilizando, no caso da cobertura de chocolate, você pode estar colocando em cima ali amendoim, castanhas, pistache, pode também estar incorporando ali no recheio, mesmo processo, já coloca outros ingredientes dentro. Para você que gosta de morango, né, no caso dá para fazer um bolo sensação, né, com a massa de chocolate. Mesma coisa do leitinho ali, só que você troca por um Nesquik, por exemplo, e faz a decoração com morangos, né? Na massa de chocolate também, se você quiser fazer um bolo de prestígio invertido, no caso, ao invés de fazer a cobertura de coco, fazer a cobertura de chocolate e polvilhar coco de cima, também fica maravilhoso. Bom, aí é com a imaginação de vocês. Como eu falei pra vocês, a massa combina com tudo. Então, se você gostou do vídeo, já aproveita e deixa o seu like aqui e se inscreva no canal para não perder as próximas receitas. Muito obrigada e até a próxima!